Marie Laveau e o mentalismo. Antes de nós entrarmos nesse assunto que é muito curioso, muito interessante, se você ainda não fez, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho para receber nossas atualizações e no joinha para dar uma alegria aqui para a gente. Marie Laveau. Para entrar nesse assunto, eu preciso voltar um pouco no tempo e ir buscar a religião que nasce no solo da África, a primeira religião. Uma religião absolutamente natural, nascida do convívio direto com os elementos da natureza, com os desafios que ali eram apresentados. Foi o primeiro impulso religioso do homem, quando ele emerge, deixa de andar de quatro e passa a andar com dois pés, começa a pensar, começa a ter uma ativação com o seu meio ambiente. Nasce o voodoo, que é a primeira religião de todas e que, infelizmente, a cultura ocidental e principalmente o cinema americano acabou transformando em algo pavoroso, horripilante, do mal, muito mal. Zumbis, sacrifícios humanos, coisas tenebrosas. Mas não foi bem assim. O voodoo não nasce para o mal. O voodoo nasce para socorrer pessoas. Então toda aquela parafernália de bruxaria, bonequinhos, eles existem. Mas existem de uma outra forma e é isso que nós vamos abordar daqui a pouco. O voodoo nasce no solo africano. Dele, várias religiões nascem, são filhas dele. Se você pensar, o próprio judaísmo nasce na África, porque o Egito fica na África. A África não foi só a grande mãe da raça humana, como também foi a grande mãe dos vários tipos de pensamentos humanos. Pois bem, a coisa andava assim. Os africanos praticavam o voodoo e veio a colonização das Américas. E com isto, a chegada dos escravos. Havia uma ilha que recebe um grande contingente de escravos africanos, da costa africana, que tinha sua economia baseada no plantio de cana-de-açúcar. E com isso vieram muitos negros. Mas aqueles colonizadores, aquelas pessoas que exploravam aquela terra, eram muito más, eram muito cruéis. Tanto que o tempo de vida útil de um escravo era aproximadamente de 4 anos nesse período. Eles chegavam para trabalhar exaustivamente e morrer. O custo de um escravo era muito baixo. Então, aquilo era tido como uma peça. Nem os animais eram tão maltratados. Existem muitos livros que reportam esses acontecimentos. Porém, quando esses escravos vêm da África, trazem consigo o voodoo que praticavam. Se defrontam com o colonizador que procura amordaçar aquela religião. Acontece um secretismo religioso, como houve aqui no Brasil, quando as religiões afros começam a adotar determinados santos da Igreja Católica para representar os seus orixás, os seus guias, os seus mentores. Aconteceu a mesma coisa com estes que foram importados da África para o Haiti. Mas o interessante é que começa a nascer no espírito daquela população negra o sentimento de liberdade. E baseados no voodoo, baseados na crença que eles tinham, começa a pipocar aqui e ali revoltas, até que um dia uma personagem muito estranha, que merece inclusive um capítulo desse nosso encontro semanal dos mestres do mentalismo, chamava Marinette Tchétché. Ela era uma mulher, segundo os relatos, negra, alta, bonita, vistosa. E ela, durante uma cerimônia voodoo, ela sacrifica um porco negro. E aquele sacrifício daquele porco negro
desencadeia todo um processo de libertação que veio com a grande chacina dos homens brancos. Durante muito tempo, houve um total descontrole de toda a situação e os negros assumem o primeiro país governado por negros na América. Isso é uma grande revolução. Muitos destas pessoas, que eram os ricos, aquelas pessoas que tinham grandes propriedades, fogem para o que é hoje a New Orleans. E nessa cidade começam a se estabelecer. Faltou acrescentar que a colonização do Haiti foi feita pelos franceses, com a cultura francesa, que era uma cultura muito sofisticada, e os senhores de terra traziam essa cultura consigo, a maneira de se expressar, os hábitos, a maneira de se alimentar. E tudo isso acaba desencadeando um processo de criar castas muito marcadas, onde haviam os negros, filhos de negros, e dessas pessoas que traziam a cultura europeia. Mas nunca existe uma separação total. Os fazendeiros abastados mantinham relações com suas escravas negras e dali nasceram filhos. E esses filhos eles acabam tomando como filhos deles mesmos. Quando há a grande revolta, que é essa debandada geral, esse êxodo para New Orleans, estes rapazes, filhos dos senhores e das escravas, levam consigo a religião das mães. Eles praticavam essas religiões e se estabelecem em New Orleans e há esse translado cultural. E ali passa a ser praticado um novo tipo de voodoo. O voodoo se torna mais popular, se espalha. E é nessa mescla, neste caldo, que nasce Marie Laveau. Marie Laveau era filha de uma escrava liberta com o prefeito de New Orleans. Isso deu a ela um certo status. E ela teve uma infância que, para a época, podemos considerar boa. Mas o tempo passa e ela cresceu e, como eu disse, ela se tornou uma mulher extremamente bonita, o que a levou a casar-se com Jacques Paris, um camarada muito rico. E viveram um tempo que dizem que foi de muito amor, mas eis que 2 anos depois ele morre misteriosamente. E ela assume a fortuna do marido. E com isso ela abre um salão de cabeleireiro. E esse salão de cabeleireiro, que era suntuoso, começa a atrair as mulheres ricas de New Orleans. Todas as pessoas que eram mais influentes frequentam este lugar. E ela começa a prestar aí os seus serviços como sacerdotisa do voodoo. Em princípio com coisas boas, fazendo bonequinhos de cura, procurando atender as pessoas e, inclusive, libertando determinados traumas que as pessoas traziam, usando entre muitas aspas, seus feitiços, que eram baseados na cultura voodoo. Isso popularizou muito o voodoo em New Orleans, tornando uma coisa quase que corriqueira. Isso acontece até os dias de hoje com a santeria. Enquanto tudo isso acontecia dentro do salão, ela acabou conhecendo Glapion, que se tornou um novo marido e com quem viveu muitos anos. Com ele teve 15 filhos. Porém, apenas 2 chegaram à idade adulta, que foram suas filhas, 2 meninas, que prosseguiram com o trabalho depois que ela faleceu. Ela é uma figura tão importante que ela aparece como um dos personagens principais da série American Horror History. Ela é uma figura mitológica e muitas pessoas duvidam até da sua existência, mas existem certos documentos que comprovam que ela existiu sim. O túmulo dela é visitado até hoje. E as pessoas têm o hábito de fazer 3x no túmulo para atrair boa sorte para si. Nós consideramos tanto Marie Laveau que criamos dentro do eMagic um curso chamado Voodoo do Amor. Primeiro, para dar às pessoas uma ferramenta muito prática que funciona pelo comando da mente. E se a pessoa tem um cunho religioso, uma
coisa mais profunda, espiritualista, ela pode associar isso a essa cultura na sua área religiosa, mas que independe um pouco desse fator crença. Porque seja como for, existam ou não as entidades voodoos, quando um grupo de pessoas pensa sobre um determinado assunto, cria um elemental, uma egrégora que funciona exatamente com as características com a que é cultuada. Energeticamente é assim que funciona. Portanto, quando nós trazemos para as nossas práticas esses elementos, estas forças, eles realmente estarão atuando ao nosso favor. Mas por que ela? Porque ela representa essa fase de transição mais efetiva. Enquanto a primeira, ela provoca uma revolta, uma transformação de base, ela não. Ela provoca uma transformação de mente e de espírito, representando este momento em que toda aquela cultura negra começa a se infiltrar na cultura branca, importando pelo sincretismo religioso determinadas áreas, e então permitindo que as demais culturas negras pudessem também ocupar o seu espaço aqui na América. O IMEDIC recomenda que todos nós façamos uma alteração nos nossos parâmetros, nos nossos possíveis preconceitos contra essas coisas, contra o voodoo. O voodoo não é do mal, o voodoo é do bem. Que a ideia transformadora de Marie Laveau atinja todos nós, permitindo que nós tenhamos dias mais felizes, mais saudáveis e principalmente que nós possamos realizar os nossos desejos. Nos vemos no próximo Mestres do Mentalismo. Até lá então.